sábado perdeu pro Fluminense 2-0 em casa. O jogo foi no Mineirão por conta daquela história do gramado da Arena MRV. O Galo tá de olho na Copa do Brasil, o jogo quarta-feira contra o São Paulo, e por isso o Milito poupou alguns jogadores. Scarpa e Paulinho começaram no banco, por exemplo. O Atlético tem tido dificuldade com os adversários da parte de baixo da tabela. Por exemplo, o Fluminense estava na zona de rebaixamento, venceu e saiu do Z4. Os personagens desse jogo admitiram que o rendimento do Galo foi abaixo. Não estamos jogando bem porque perdemos a fluidez no jogo. A verdade é que estamos atravessando uma fase realmente ruim. E é normal que quando a equipe piora, se questione as decisões do treinador, a formação tática, que se jogasse de outra forma, as coisas seriam melhores. Mas eu não penso assim. Não penso isso. O Milito falou lá pra gente falar que era responsabilidade dele, mas não é, cara. Eu acho que é responsabilidade de todos. E a gente já perdeu muito ponto do brasileiro, então tem que ser realista, é muito difícil de brigar por título, mas temos 2 Copas importantíssimas pra gente, pro clube também. E a gente tem total capacidade, um grupo com muita qualidade de reverter e brigar pelas 2 Copas, pelo título. Pois é, o Arana falou das Copas aqui, ó. São Paulo e Atlético, quarta-feira no Morumbi, 9h30 da noite. Jogo ao vivo na Globo, jogo de ida das quartas de final. Vamos pra Cidade do Galo? Luciano está por lá porque o atleticano tá doido pro Hulk voltar. Vai ser agora, Lúcio? Conta pra gente. Olha, o Galo tá treinou hoje pela manhã. O treino começou às 10 horas da manhã aqui na Cidade do Galo, já naquele clima de últimos ajustes antes desse confronto importantíssimo no meio da semana. Agora, o Hulk vive uma grande expectativa de retorno, né? Ele não joga desde o dia 31 de julho, tá se recuperando daquela lesão na panturrilha direita. Só que desde a última sexta-feira ele começou a fazer trabalhos com bola em campo, ou seja, já oficializou essa transição para voltar aos gramados. No treino de hoje, ele fez uma parte da atividade sozinho, um treino focado para ele, e depois se juntou ao restante da equipe para o treino em campo. Foi um treino de muita movimentação tática e também teve momento para treinar finalizações. Então existe realmente uma grande expectativa pelo retorno do Hulk. Amanhã de manhã tem mais um treino aqui na Cidade do Galo e aí à tarde o time viaja para São Paulo pensando já na Copa do Brasil. Maurício. Boa, Lud, valeu pelas informações, vamos ficar nessa expectativa, bom trabalho pra você. No sábado, no jogo contra o Fluminense, a torcida do Atlético, olha só, entoou gritos homofóbicos no Mineirão quando o goleiro Fábio, ex-Cruzeiro, ia bater o tiro de meta, ia recolocar a bola em jogo. O juiz da partida não registrou isso na súmula do jogo, mas ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pode denunciar o clube, que pode perder até 3 pontos no Campeonato Brasileiro pelo ato. O Atlético se manifestou oficialmente repudiando os gritos homofóbicos e ressaltou a importância da torcida não entoar esses gritos, abre aspas, que além de inaceitáveis, podem gerar punições. Quero começar falando sobre o Atlético. Fui checar tanto no Atlético pela a chance de demissão dos treinadores, há muita pressão externa. A situação que envolve Gabriel Milito tem algumas novidades importantes. A primeira delas, multa rescisória relativamente alta. Ela gira na casa dos 4 milhões de reais, mas não para por aí. Hoje há uma diferença, uma desavença. Não há um consenso entre os acionistas do clube enquanto ou por conta da demissão do treinador. E aí, alguns deles voltam no tempo e lembram da passagem do Turco Mohamed, que foi demitido depois de muita pressão externa, torcedores, imprensa, exigindo a dispensa do treinador argentino. Isso aconteceu. Ele acabou deixando ou dando lugar para o Cuca e a coisa não melhorou. E é mais ou menos um cenário que se repete, né? Há uma pressão externa para a demissão do Gabriel Milito e eventualmente até para a contratação do Cuca. Então, aqueles que entre os acionistas relutam com a ideia da demissão do Milito relembram dessa passagem para justificar a permanência do Milito. Ele não cai em hipótese alguma antes dos confrontos contra o São Paulo. Importante lembrar que o Atlético tem 2 decisões extremamente importantes valendo vaga nas semifinais de Copa do Brasil e Libertadores da América, além de chances de títulos, muito dinheiro em jogo, especialmente por conta da campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Porque agora o Atlético tem que pensar em Copa do Brasil, segue vivo na competição e se reapresentou hoje visando esse confronto contra o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. O Atlético fez um treino pela manhã. A boa notícia é que o atacante Hulk, que ainda está na transição do departamento médico, ele fez
uma atividade de forma separada, mas depois se juntou ao restante do grupo. Existe sim uma expectativa de que o principal jogador do Atlético esteja já disponível para esse confronto diante do tricolor paulista. Outra boa notícia é que o Saravia, que saiu no jogo contra o Fluminense, alegando ali uma pancada, realmente ficou só na pancada, tá? Não foi uma lesão, ele treinou hoje. Já o Alonso, que foi preservado da partida contra o Flu no final de semana, com dores no joelho, ele fez uma parte da atividade. É dúvida, mas eu tô cravando aqui, pelo menos apostando que o Alonso vai pro jogo também contra o São Paulo. Os desfalques certos são o Zarate, que fez a cirurgia e vai ficar um bom tempo fora, o Fausto Vera e o Daverson. Estes dois não podem atuar pela Copa do Brasil. Tem notícia do Bernard, que dia que ele vai estrear? Difícil, hein? O Bernard tá em campo, né? Mas sendo efetivo mesmo. O Bernard até deu entrevista outro dia, falou que tá devendo mesmo, Bernard. E muito, né? Pouco não. A contratação pra mim foi acertadíssima. Beleza, bacana, mas tem que jogar, né? Nesse momento só alergia nas pernas e com uma grande preocupação que foi a informação do Zarate na sexta-feira à noite, né? Passou por cirurgia no sábado. Já recebeu alta, tá em casa, mas vai ficar um bom tempo fora, viu, Lélio? A situação não tá nada legal pro lado atleticano também, muita pressão, até porque no Campeonato Brasileiro o Atlético não engrena. É o 8º colocado, vai perder uma posição hoje, porque Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam independente do resultado. O Galo vai ser ultrapassado e, além disso, o desempenho em campo. O Atlético jogando mal mais uma vez, foi derrotado pelo Fluminense no Mineirão por 2-0 no último sábado. O Atlético que não chutou nenhuma vez em direção ao gol defendido pelo Fábio. E inteirou 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A pior marca do Galo na atual edição são 2 derrotas, 2 empates. O Atlético que perdeu para o Fluminense, já havia perdido nessa sequência para o Criciúma, empatou com o Cruzeiro, empatou com o Cuiabá, jogando na Arena MRV. O Atlético tinha os jogadores reclamado muito do gramado da Arena MRV, com toda razão, não tinha condições de receber futebol. O jogo foi pro Mineirão, a torcida compareceu, 32 mil torcedores, fez uma linda festa no Mineirão, a verdade é essa, mas o futebol nem nada evoluiu, tá, Léo? E aí o torcedor muito na bronca, a pressão pro lado do Milito. Na coletiva daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma fala dele. Foi a coletiva que eu senti o Milito mais abatido, porque em alguns momentos ele tinha, em outras oportunidades, ele tinha bons argumentos, dava uma resposta, uma contraposição. Dessa vez senti o Milito bem abatido, meio perdido assim do que fazer, e ele até falou em crise técnica, daqui a pouquinho a gente vai ouvi-lo. Agora não tem a desculpa do gramado, né, Lélio? Nesse jogo de sábado no Mineirão, foi das 9h da noite a partida, o Atlético diante do Fluminense. E a sensação que eu tive é que o Fluminense não precisou fazer tanto esforço assim para derrotar o Galo, né? Fez 2 gols e um time com a cara do Mano Menezes, bem, com a sua defesa bem posta e aproveitando, sendo mais efetivo, algo que o Atlético não foi. Aliás, poucas finalizações do Galo em direção ao gol, finalizações certas, né, Metralha? Nenhuma. Não fez uma defesa o Fábio. Então foi um jogo assim. Por exemplo, eu vi só o primeiro tempo. Desliguei a televisão, não tinha como ver mais. Tava ridículo o time do Atlético, sabe? Um time completamente desorganizado, o meio de campo perdido, a bola sem chegar aos atacantes e o Fluminense na dele, porque sabia que a qualquer momento o espaço apareceria. E aliás, o Serna, que foi uma boa contratação do Fluminense nessa janela aí, esse colombiano, ele correu, foi pra cima e colocou o Batalha sentado, sabe? E os erros foram acontecendo, o Everson ainda no primeiro tempo teve que fazer uma defesa difícil e ainda bem que eu desliguei a televisão, porque depois, pelo que eu li, virou o verdadeiro teatro dos horrores apresentado pelo Atlético. E a minha paciência com o Milito acabou. Ela já vinha se esgotando há um bom tempo, porque o time não joga, ele inventa moda. Por exemplo, no sábado, o Rubens entrou no lugar do Saravia. É isso mesmo? Foi, né?
e entre outras aberrações, como a gente tem visto aí. Recentemente um rapaz, ele fez um desenho tático do Atlético com a distribuição dos jogadores em campo. Pô, Paulinho tava de volante, o Alan Franco tava de ponta esquerda, sabe? Então é uma confusão, parece que o camarada realmente quer deixar a marca dele a todo custo e o cara não sabe. Torcida do Atlético, por exemplo, ela fica pé da vida quando perde pro Fluminense. Ninguém pra avisar isso, ô brother, faz o simples aí, já levou de 4 do Flamengo, perdeu de 4 pro Palmeiras, então, sabe, não dá mais. Agora, eu sei que não vai trocar, mas o meu desejo é tchau Milito, adeus e boa sorte pra você. O treinador um pouco perdido nestas convicções, ô Seabra? Muito, né? Muito perdido. Aliás, ele tá mantendo as convicções dele. E quais são as convicções dele? Não sei. O que eu falei do Cruzeiro agora há pouco, dá pra repetir do Atlético. Nesse jogo de sábado, em nenhum momento parecia que o Galo ia ganhar o jogo. Nenhum momento. O Galo levou perigo, teve um gol anulado, beleza, mas foi bem anulado, inclusive, né? Tava realmente impedido. Do Vargas, né? Então, assim, fora isso, fora esse gol anulado aí, que realmente estava fora de posição, em nenhum momento o Galo, a bagunça que é o time do Atlético, mostrou que poderia vencer o Fluminense. E a gente falava isso aqui semana passada, Léo, você lembra disso? Eu fiz o jogo contra o Cuiabá, e aquele jogo até foi um time completamente, quase que todo reserva mesmo, né? Não foi completamente, porque teve um ou outro ali, mas foi um time bem reserva. E ontem, sábado, não foi um time reserva. E não foi na Arena MRV. Então, se o problema era o gramado, que os jogadores estão indo pro microfone falar que o gramado da Arena MRV realmente é uma porcaria, e o gramado do Mineirão também influenciou nesse futebolzinho ridículo que o Atlético mostrou sábado. Então, sinceramente, você falou agora há pouco sobre destacar algumas coisas que a gente falou do Cruzeiro, dá pra falar mais ou menos a mesma coisa do Atlético, porque a sequência, inclusive os dois estão nessa sequência entre eles, né? Dá pra falar mais ou menos a mesma coisa, porque o Galo ganhou do São Lourenço também na semana passada e não jogou bem. Teve bola na trave, teve Everson fazendo defesa, teve o Galo quase sendo eliminado ali, ou indo pros pênaltis, que fosse. Mas não dá também pro Milito continuar desse jeito. Assim como a gente falou do Fernando Seabra. Ou a coisa muda, ou ele tira aí um coelho da cartola, muda alguma coisa, mexe, o Hulk voltando, vai ser meio time, sei lá. Ou então não dá pra continuar batendo o pé com ele, não. O Lélio até perguntou sobre se o Rubens foi de fato na vaga do Sarabia. Ele foi, né? Em determinado momento no jogo ali, o Rubens jogou de terceiro zagueiro, né? Jogou ao lado ali dos zagueiros. Mentira, né? Ele adiantou o Arana. Aliás, o Arana já estava, né? Jogando como ala. O Rubens fez a função ali de terceiro zagueiro. Que isso. Mas assim, sobre a situação do Milito, realmente existe a pressão. E a pressão da torcida, obviamente, ela interfere também ali pra dentro do clube. Nós podemos apurar hoje, em conjunto com a Dimara Oliveira, nossa colega, que o Milito já não é mais unanimidade no clube. Existe uma turma dentro do Atlético que defende ainda o trabalho dele a longo prazo, independentemente do que acontecer daqui pra frente. E por outro lado, tem uma turma que encara esse jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, quarta-feira, como decisivo para o futuro dele. Então, o Milito já não tem aquele respaldo que ele tinha antes. Como o Atlético é um colegiado, né? Existem ali várias opiniões, alguns defendendo, bancando o Milito, independente do que acontecer, outros já meio divididos, assim, já bastante insatisfeitos com o trabalho dele. Léo, me perdoe, hoje também tô falando igual um tagarela. Fala aí, Mas aqui, deixa eu só esse negócio que o Vinícius falou, tal, há quem defenda a permanência dele. Bom, se fizerem isso, tenham pelo menos convicção no que vão fazer, porque vocês fizeram a mesma coisa com o Luiz Felipe Scolari. Mantiveram o treinador, sabendo, né, de tudo que havia acontecido, do baixo rendimento do time e de uma sorte, né, aliada a uma reação até inesperada, né? A sorte é porque o Botafogo, ele era o primeiro, tinha 21 pontos a mais e o Atlético chegou na frente do Botafogo. Quer dizer, era um negócio que não era pra acontecer, disputar o título. Mantiveram o Filipão pra mandar embora no meio de uma decisão do Campeonato Mineiro, só pra lembrar. Às vésperas de uma estreia na Libertadores. Se vão mantê-lo, então, pelo menos,
tenham a hombridade de falarem isso diretamente pro torcedor. Olha aqui, já não tá querendo disputar título de Libertadores, de Copa do Brasil, nossos objetivos foram alcançados, entendeu? E vamos manter o Milito, que acreditamos nele. Pelo menos sejam transparentes uma vez só com a torcida do Atlético, só uma vez, isso aí não é pedir demais. No pós-jogo, pô, fala assim. É só uma coisa sobre o time aí, pra gente fechar essa questão do time no sábado. O Fux teve momentos de jogar como meia armador, né? O batalha na zaga, a gente viu ali os 2 gols na boca dele, né? Sendo que o primeiro, ele ficou sentado, como o Léo descreveu bem. Então, assim, esse esquema que eu sempre critiquei aqui, e aí a gente via sempre a escalação do time do Milito, com essa coisa de 3 zagueiros, um jogando de lateral, sendo que você tem os jogadores da posição, eu sinceramente nunca entendi. É uma coisa que eu nunca gostei, né? Nem quando funcionava. Eu não acho que isso seja... Pô, você tem zagueiro, você quer montar um esquema com 3 zagueiros, então põe 3 zagueiros, põe um lateral, põe outro lateral e vambora. Agora não, esse cara o cara é volante, mas vai jogar como um terceiro zagueiro, quase que como um lateral. Sinceramente, tá aí o resultado. No pós-jogo, ô Vini, o assunto foi crise, né? A palavra crise, ela foi levantada pelo próprio Milito, que definiu a situação do Atlético assim, né? Ele falou sobre crise.